Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mel, sou médico veterinário e professor de anatomia animal no Instituto Federal de Rondônia. E hoje a nossa aula é sobre anatomia do sistema circulatório. Bom pessoal, para falar de sistema circulatório, primeiro temos que observar a etimologia das palavras, de onde que vem essa questão de circulatório, que esse sistema também é chamado de sistema cardiovascular. Então, cardio vem de coração, vascular vem dos vasos sanguíneos, e também chamado de vascular, não necessariamente porque só dos vasos sanguíneos, artérias e veias e capilares, mas o coração também é um vaso modificado, tá certo? E angiologia, o estudo dos vasos. Então aqui a gente já está falando realmente, quando fala tanto de coração quanto de vasos sanguíneos, e aqui eu acabei de citar que o coração é um vaso modificado, a angiologia é o estudo desses vasos, tá ok? E o coração, como a gente já falou, ele é um órgão central do que a gente vai observar nessa aula, É a bomba propulsora que leva esse sangue para todo o corpo e também depois ele vai receber todo esse sangue para a continuação de oxigenação, enfim, lá no pulmão, a gente vai ver mais para frente, tá? E os vasos sanguíneos que iremos falar são as veias e as artérias, tá ok? Uns levam sempre sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, e outros sempre sangue arterial, tá? Rico em oxigênio, mas a gente vai ver que tem também as suas exceções ao decorrer dessa aula, tá certo? E o sistema circulatório também compreende os vasos e órgãos linfáticos, a circulação linfática. Mas nessa aula de hoje nós vamos deter mais ao sistema cardiovascular, falando de coração e vasos sanguíneos. A parte de vasos e órgãos linfáticos ficará para outra aula, tudo bem? O sangue, como a gente já viu nas aulas anteriores, lá no início, quando eu estava falando dos tecidos que compõem o organismo animal, a gente já observou que o sangue é um tipo de tecido conjuntivo especializado, um tipo especial desse tecido conjuntivo, e ele se destaca por se apresentar, diferente dos outros tipos de tecido conjuntivo, de forma fluida, e sempre nesse aspecto vermelho, mais viscoso, tá certo, pessoal? Então, o sangue é vida, Sangue é o que leva toda essa parte de oxigenação, de nutrição, Vai levar esses nutrientes, vai levar oxigênio, também vai fazer esse papel de defesa, levando células de defesa, hidratação do animal, controle da temperatura também, tudo isso são funções do sangue, Então ele é muito importante, E sua composição, ela tem a sua fração líquida, que é o plasma, composto 90% aí por água, e também, além disso, tem proteínas e sais minerais, toda essa parte importante para a nutrição do organismo, E a parte celular ou parte sólida, Os componentes sólidos do sangue são as células, Então temos aí como exemplos as hemácias, que é a parte principal em maior quantidade no sangue, que são os eritrócitos, ou também chamados de glóbulos vermelhos. Temos os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, tá? E temos aí fragmentos celulares, que são as plaquetas, que também são muito importantes nesses processos de reparação tecidual, na parte de coagulação, como a gente vai ver com outras proteínas que compõem também o sangue de forma geral no organismo animal, como o fibrinogênio, como a gente já falou também em algumas aulas atrás. Então, dentre a celularidade sanguínea, lembra da medula óssea, que tem os ossos, principalmente ossos longos, ossos que contêm essa medula óssea nos animais mais jovens, a medula óssea vermelha, que vão produzir essas células sanguíneas, essas células troncos hematopoiéticas, ou seja, uma célula produtora de outras células, Célula que vai produzir células sanguíneas, como a gente vê aqui, já se deslocando na sua diferenciação em hemácias, mas ela também vai se diferenciar em outras células, como a parte dos leucócitos, Então aqui tanto os linfócitos, a parte dos outros leucócitos, monócitos, mastócitos, macrófago, neutrófilos, xenófilo, basófilo, enfim. Toda essa parte de celularidade vai vir dessas células troncos. No mamífero, a gente observa a existência das hemácias, dos neutrófilos,
eosinófilos, basófilos, monófilos, linfócitos, enfim, tanto a parte vermelha quanto a parte branca, e chamar a atenção que as hemácias dos mamíferos são anucleadas, tá? Não possuem núcleo. Já as hemácias de aves, répteis, anfíbios e peixes, elas são nucleadas, elas possuem núcleos. E por onde vão essas hemácias ou todas essas células sanguíneas, né? E o sangue propriamente dito, não só a fração celular, mas também a fração líquida, o plasma, né? O sangue como um todo. Ele vai pelos vasos sanguíneos. E aqui nós temos o exemplo de dois grandes grupos de vasos sanguíneos, que é objeto do nosso estudo, que são as artérias e as veias, né? As artérias, o nome já diz, leva sangue arterial. A arterial vem de oxigênio, tá? A artéria, ela é mais naturalmente, ela tem essas três camadas aqui, como tem também na veia, de endotélio, camada subendotelial, lâmina elástica interna, né? A túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Mas a gente observa que na túnica média ela tem uma camada maior de células musculares lisas, né? Uma camada maior desse componente muscular, porque na artéria, esse sangue arterial, esse sangue rico em oxigênio, ele vai sair do coração, né? Os sangues arteriais são os vasos que saem do coração, tá? Esse sangue ele sai com muita pressão, por isso que até quando a gente fala, né, de pressão arterial, é a pressão das artérias, né? A pressão com que esse sangue está saindo do coração, está sendo bombeado e está mantendo essa pressão intra-arterial, tá? Então, essa pressão vem porque o sangue está sendo bombeado pela bomba que é o coração, tá? Parte lá do ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo pela aorta para fazer a grande circulação. Então, precisa que esses vasos eles tenham grande resistência e baixa complacência. Não precisa ele ser complacente como a aveia, né? Porque aqui é a questão de que ele é bem resistente, ele tem que ter alta resistência, tá certo? É esse formato da artéria é justamente para isso, porque ela aguente essa pressão. Esse sangue vem com muita pressão devido a esse bombeamento, esse sangue rico em oxigênio. Depois, né, desses grandes vasos arteriais, vão para artérias menores, arteríolas, vão para capilares, que já são vasos sanguíneos bem fininhos, né? Vamos pensar em fios de cabelos, tá? Esses fios de cabelos microscópicos que vão estar enovelados ali entre capilares arteriais e capilares venosos, tá? Capilares que partem de veias, que depois vão ter as vênulas, tá? Vão ter as veias de médio, pequenos e médios calibres e chegar nas veias grandes, como um exemplo aqui, uma veia de grande calibre, que um desses exemplos são as veias cavas, né? Tanto a cava caudal quanto a cava cranial, tá? Na veia, como eu falei, ela tem essas porções túnica íntima, média e adventícia, como também tem na artéria, mas na sua túnica média, a sua porção muscular é menor do que na artéria, porque ela não precisa ter essa resistência como os vasos arteriais têm, tá? O sangue que vem nas veias são sangue desoxigenado, rico em gás carbônico, ou seja, não vem com a pressão, porque não está sendo bombeado, ele está sendo coletado, ele está retornando para chegar ao coração e ser posteriormente oxigenado, tá bom? Quando ele vem da grande circulação, vai para o coração para chegar lá e ser bombeado para o pulmão, onde vai ser oxigenado novamente, onde vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, né? Deixa essas hemácias vão estar passando com gás carbônico, vão deixar as moléculas de gás carbônico no alvéolo, tá certo? Lá na unidade funcional do pulmão e vai carregar, vai se encher de oxigênio, tá? Composto lá com hemoglobina, com ferro, vai levar junto nessas hemácias rica em oxigênio de volta ao coração e do coração para todo o corpo, onde vai sair pelas artérias. E aí contínuo esse fluxo, tá? E esse é o fluxo do sangue indo pelas artérias e veias e chegando no coração e assim por diante. Reparem nessa imagem quando a gente mostra
o vaso de grande calibre de veia, né, que ele tem ali duas lâminas internas. Ali essas duas lâminas são duas válvulas, né? Duas válvulas porque nas veias de grande calibre, principalmente, como não se tem uma bomba propulsora para mandar esse sangue, vem por gravidade, ele retorna por gravidade, ele retorna por função muscular, tá? Enfim, ele retorna por esse fluxo normal que já existe, mas ele precisa dessas válvulas para não deixar com que esse sangue ele tenha uma volta, ele tenha uma descida, ele retorne, tá certo? Porque senão poderia ter uma estase, uma congestão, uma parada desse sangue e um acúmulo desse sangue em alguns locais, principalmente locais de baixa gravidade, né? Membros pélvicos, tá? Regiões mais distais. E aí é como a gente fala, quando se tem algum distúrbio de excesso de acúmulo de sangue, né? Vai ter a demaciação ali, vai ter um extravasamento de líquido, tá? Vai ter esse inchaço nos membros dos animais, tá? Que isso já é o normal de problemas cardiovasculares, também problemas renais, mas também a gente pode observar que isso ocorre também um extravasamento desse sangue, pode ocorrer um dano nesses vasos menores e aparecer esses vasos na pele, que é o que a gente conhece como varizes, tá certo, pessoal? Então, nessa imagem, para representar a grande circulação, a circulação arterial, né, tem vasos arteriais em todo o organismo animal, essa é a representação esquemática de um equídeo. Tá? Então, você vê os vasos arteriais começam na saída do coração, a aorta. Tá? A aorta é a maior artéria do corpo, nos animais e no ser humano. Da aorta vai ter suas outras ramificações em artérias menores, né, arteríolas, e depois em capilares. Então aqui está levando sangue rico em oxigênio, sangue oxigenado, sangue arterial. E nessa representação esquemática de um bovídeo, né, a gente observa que essa representação em azul dos vasos venosos, né, a circulação venosa. Então aqui é sangue desoxigenado, sangue rico em gás carbônico, sangue que está voltando, né, para o coração para ser oxigenado novamente, tá bom? Então faz parte da grande circulação. Então você vê da mesma forma que tem vasos arteriais em todo o corpo, de grande, médio, pequeno calibre até microscópio, também tem vasos venosos de grande, médios, pequenos até calibres microscópicos como os capilares, tá certo, pessoal? É importante salientar que nas veias, né, como a gente mostrou nas veias de grande calibre, existem as válvulas venosas que são importantes para quê? Evitar que exista esse fluxo retrógrado, essa volta do sangue, essa descida do sangue, como eu já expliquei há alguns slides anteriores aqui. Isso poderia trazer um prejuízo de acúmulo de sangue, acúmulo de líquido, né, uma estase sanguínea. Esse sangue desoxigenado parado não iria fazer bem ao tecido onde ele ficaria parado, tá? Traz problemas de má circulação, problemas de drenagem, problemas de edemaciação, problemas de vasos menores, como varizes, enfim. Por isso que é importante ter nesses grandes vasos as válvulas venosas, porque quando o sangue passa ele não retorna mais. Você vê na imagem aqui, ela se fecha essas válvulas, então é um fluxo contínuo, não tem volta. A gente também observa nesses grandes vasos, pessoal, você imagina que se um grande vaso, ele está passando sangue por dentro, mas ele tem ali 3 túnicas, né? E aí, se ele não tiver algo que vá alimentá-lo, nutrindo, vascularizá-lo também por fora, nessa túnica mais externa, né? Na túnica adventícia ali, o que vai ocorrer? Ele vai ter uma necrose, ele vai ter uma hipóxia, ele vai ter uma baixa oxigenação, nutrição e vai ter um dano vascular ali, um dano tecidual. Por isso que é importante ter também vasos nos vasos, né? Que a gente chama de vasa vasorum, que são esses vasinhos que existem nos grandes vasos, tá? Então essa é uma estrutura muito importante chamada de vasa vasorum. Além da vascularização nesses vasos, também existe a inervação, como a gente vê aqui, ó, né, nessa figura, né, a representação aqui na artéria carótida comum, né? A gente observa entre a artéria carótida comum, a artéria carótida externa, né, e a artéria carótida interna, um ramo do seio carotídeo, tá? Que é uma parte do seio carótico, na verdade, do nervo glossofaríngeo, tá? Que aqui vai ter tanto uma parte de baroreceptor, quanto também
um corpo carótido de quimiorreceptor. Para que isso aqui, essa inervação? Porque vai observar as mudanças de pressão, os baroreceptores são para a pressão, tá? E os quimiorreceptores para também observação de substâncias químicas passando por esse sangue, como gás carbônico e oxigênio. Então, quando nessa inervação, nesse local aqui desse seio, nessa região de carótida, vai ser importante para a manutenção da homeostase pressórica do animal, né, da pressão arterial do animal. E sofrer alguma pressão na músculo arterial ali, sentir essa pressão, os baroreceptores vão mandar a sinalização para o sistema nervoso central para que tenha algum mecanismo de feedback que vá fazer com que atue e melhore nessa condição, né? Tem algum mecanismo compensatório para diminuir essa pressão. Da mesma forma, se tiver um excesso de gás carbônico, né, o animal pode entrar numa acidose metabólica, né, uma acidose sanguínea e depois uma acidose metabólica. Para evitar isso, vão ter mecanismos compensatórios, como é o caso de uma hiperventilação, um aumento de oxigenação. E da mesma forma, se o animal tiver com um excesso de oxigênio, ele pode entrar numa alcalose metabólica. Então vai ter uma diminuição da ventilação, uma diminuição da entrada de oxigênio para até a manutenção dos níveis normais do pH sanguíneo, que é 7,4. Tá ok, pessoal? Então, como a gente falou dos grandes vasos, né, do macro para o micro, a gente vem para os capilares. E aí temos capilares contínuos, como a gente observa aqui na foto, né, capilares fenestrados, tá? E capilares sinusoides ou descontínuos, que aí cada capilar desse vai ter sua funcionalidade, sua anatomia, seu local específico para a sua própria função. Como a gente vê esses capilares sinusoides, a gente pode observar na região hepática também, tá ok, pessoal? Então é muito importante observar que esses capilares são os vasos menores, como a gente já falou, os vasos microscópicos, mas que vão estar passando ali esses componentes sanguíneos por eles, tá? Que vão ser muito importante para as trocas gasosas, a nutrição, para levar também nutrientes a outros locais, enfim. E as anastomoses, pessoal, o que é anastomose? Primeiro eu tenho que falar para vocês aqui o que é anastomose. Anastomose é uma designação, né? É uma nomenclatura dada a uma rede de canais que vão se bifurcar e recombinar em vários pontos, tais como os vasos sanguíneos. Então a gente tem essa bifurcação, esse emaranhado de vasos, né? Que aí a gente observa em vários pontos, como esses emaranhados de vasos arteriovenosos, ou seja, de artérias e veias juntamente, né? Artério-arterial, tá? Só quando é só artérias que estão juntos, venosos só de veias, e portas sistêmicas, que são aqueles, como eu já falei ali, a questão do exemplo da parte hepática, né, do sistema porta. Então, quando tem-se um desvio, um shunt, quando tem-se algum aporte desse emaranhado de vasos que vão levar para um desvio, um sistema porta, como sistema portal no fígado, que vai levar para esse órgão-alvo, aonde vai ter essa parte aí de absorção dessa parte desse sangue que vai estar passando para metabolização e posterior depois carreamento novamente nesses vasos que vão voltar para grandes vasos e voltar lá para o átrio direito, tá? Então é muito importante a gente observar que tem essas anastomoses, que tem esses tipos de ligações entre vasos, não só de vasos do mesmo tipo, né? Não só artérias com artérias, veias com veias, mas também tem artérias venosas e tem esse com outros órgãos como o porto sistêmico. Uma outra estrutura do sistema cardiovascular, sistema circulatório muito importante para a circulação sanguínea de forma geral, é a rede admirável, ou também chamada de rete mirabilis, né? O que é essa rete mirabilis, ou rede admirável? É um sistema de capilares interpostos no percurso de um vaso arterial ou venoso, tá certo, pessoal? Então, são um sistema de vários vasos, quando uma estrutura arterial ela é extremamente modificada. Então, por isso que nessa modificação ela é chamada de rede admirável, porque é admirável mesmo essa ramificação de tantos vasos para essa funcionalidade dela, né, que ela se forma quando uma artéria vai se ramificar em uma série de vasos paralelos, né, e vão convergir depois em uma única artéria. Tem uma artéria chegando, como a gente vê aqui no exemplo no néfron, né, que é a unidade funcional do rim, tá? Então a gente vê ali, ó, essa
o glomérulo de Bowman, tem dentro dele ali internamente, tem dentro do glomérulo mesmo vai ter o que? Uma rede admirável. Essa rede admirável, esse aglomerado de vasos que depois ele vai sair em outro vaso, tá? E aí é muito importante essas estruturas arteriais, elas se encontram, principalmente como a gente vê aqui, esse exemplo na função renal, tá? No glomérulo, mas a gente também pode observar na base do crânio, né? Como a gente vê aqui, ó, rede admirável epidural rostral, tá certo? E aí quando chega aqui nessa região, né, a gente ainda não tem, os estudos não mostram objetivo específico dessa rede admirável, né, dessa estrutura, não é totalmente explicado. Mas, na observação, como estão intimamente associadas às suas veias, que correspondem também, o que se supõe é que pode contribuir para a promoção do retorno venoso, né, com essa, como a gente falou de anastomose agora há pouco, essa rede admirável também tem uniões arteriovenosas também, admiravelmente bem fininhas, tá? E bem emaranhadas, que vão fazer essa parte aí também, melhorando a circulação desses órgãos, né? Também tem hipótese que diz que reduz ligeiramente a temperatura do sangue que circula para o encéfalo, né? Isso pode reduzir também a pulsação das artérias no encéfalo, enfim. Isso aqui é basicamente para manter a homeostase, tanto nessa, como a gente falou, de temperatura, em normotermia, importante para a termorregulação dessas estruturas são vitais, como o cérebro aqui, também a função renal, como a gente falou agora há pouco, tá certo? Mas é muito importante, essa rede admirável, ela não está à toa aí, né? Ela está aí com essa função de manter essa homeostase, manter esse órgão normal. Tecido erétil, o nome já diz, né? Como a gente vê esse exemplo aqui, tá? Na glande, no pênis aqui existe esse tecido erétil, que é um tecido que vai ter uma capacidade de, quando fala de erétil, ereção é de se erguer, né? De ele ficar normalmente mais preenchido com sangue, ele vai se erguer, ele vai ficar erétil, vai ficar ereto, né? Então no pênis, por exemplo, quando ocorre a excitação sexual, ele vai ficar totalmente engurgitado de sangue, o corpo cavernoso do pênis e o corpo esponjoso com sangue, tá? O corpo esponjoso aqui, e aí vai tornar o pênis ereto e rígido. Então, o tecido erétil também é um emaranhado de vasos que vai se encher de sangue para poder fazer com que esse órgão ele fique rígido, fique ereto, fique popularmente, né, duro. E o coração, pessoal, o coração é o principal da nossa aula, né, quando a gente fala que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue, tá? Então, o coração, ele é um órgão, como a gente observa aqui, muscular. Lembra que a gente já falou dos tipos de músculo quando a gente falou de anatomia da miologia, né? Aqui é o músculo estriado cardíaco, né? O miocárdio, a gente vai ver daqui a pouco essas divisões do músculo cardíaco, tá certo, pessoal? Mas o coração, ele é uma bomba que a gente pode dividir em 4 cavidades, né? 2 átrios e 2 ventrículos, tá certo? E aí essas 4 cavidades ou câmaras são responsáveis para o que? Os átrios são o recebimento do sangue, né? O que chega no coração, e depois deles vão passar para os ventrículos, que é onde vai mandar o sangue para fora do coração. O ventrículo direito manda pelas artérias pulmonares o sangue desoxigenado para o pulmão, tá? E depois vai voltar lá para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Então é nessa hora que tem a exceção de vasos arteriais levarem sangue desoxigenado e vasos venosos trazerem sangue oxigenado, tá? É na pequena circulação. É agora que a gente observa essa exceção desses vasos aqui trabalhando com sangues opostos, né, do que é o seu normal. Mas aí depois do átrio esquerdo, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, de onde vai sair, vai ser bombeado para fora por meio da aorta, para todo o corpo, para fazer a grande circulação. Tá bom, pessoal? Então aqui é muito importante, a gente também, né, na literatura até descreve, podendo dividir esse coração em 2 bombas em série, né? A bomba direita e a bomba esquerda. Por quê? A bomba direita só tem sangue desoxigenado e a bomba esquerda sangue oxigenado, tá? Então o coração ele é um órgão que ele é incrível. Esse tecido muscular dele ele é específico, que não tem fadiga, ele não se cansa, então é o único músculo que não vai se cansar, tá?
e é por isso que mantém-se batendo firme e forte durante toda a vida, né? Rítmico, de contração involuntária, forte e vigorosa, tá bom? A gente já falou algumas coisas sobre esse músculo cardíaco, vamos falar mais aqui. E o coração é esse órgão que ele tem esse formato aqui, como a gente observa, meio que cônico, tá? Um formato de cone, meio cônico. Essa parte de cima, essa parte dorsal, ela é chamada de base do coração, tá? É diferente do que a gente sempre vê, a base ser uma coisa embaixo, não. Aqui a base é em cima, é nessa região dorsal, onde tem também a entrada desses vasos, né? A aorta, artérias pulmonares, veias, tudo aqui é a parte do hilo do coração, a entrada, esse local onde vai entrar esses vasos e sair também, tá? E a parte de baixo, a parte distal do coração, a parte mais pontuda do coração é chamada de ápice do coração, como a gente está observando aqui. Tá certo, pessoal? Então, esse é a morfologia, a estrutura do coração externamente, como a gente pode observar, e vamos aprendendo mais sobre o coração cada vez mais. E agora eu trago aqui para vocês algumas curiosidades sobre o coração, né? Para vocês observarem que o tamanho do coração ele está relacionado basicamente com o tamanho do animal, isso é proporcional. Então, isso aqui é uma baleia azul, um exemplo de uma baleia azul que pode pesar de 100 a 200 toneladas. Um coração do animal desse não deve ser pequeno, né? E aí a gente observa a proporção, se a gente for falar em peso e tamanho, o coração de uma baleia azul pode chegar ao tamanho de um cavalo de 600 quilos, tá certo, pessoal? Né? Então também pode se comparar, né, esse coração com uma vaca leiteira aí, uma vaca de médio porte, médio a grande porte, 600 quilos aí, não é uma vaca pequena, tá bom? Então você vê para bombear todo esse sangue necessário para esse animal de 100 a 200 toneladas tem que ser um coração gigante aí. Um coração, como a gente observa aqui, ó, isso aqui é uma representação esquemática de um coração de uma baleia azul, tá? Mas você vê um rapaz em pé aqui, né? Ele é quase do tamanho desse coração e a criança que está ali, entre uns vasos ali do animal, né? Ele pode ficar ali tranquilo que o diâmetro é muito grande, tá? Então você imagina o volume de sangue que é bombeado de um coração desse, tá certo, pessoal? Outra curiosidade, um elefante, então, como a gente viu, um elefante, um animal grande, né? O coração dele pode ter o tamanho de um chihuahua, tá certo, pessoal? Um cavalo, tá? Um cavalo aí, um cavalo médio, de 600 quilos mais ou menos, ele pode ter um gato, o tamanho dele, né? E peso, tá? E lembrando que o peso do coração é em média 0,75% do peso vivo de um animal. Você faz essa conta aí do peso, mas lembra também do tamanho desse órgão. Um cachorro, né? Então o tamanho desse coração poderia ser mais ou menos do tamanho de um ratinho, né? De um rato, tá? Eu coloquei aqui ele fazendo musculação porque é o músculo, né? Cardíaco, miocárdio. E aí lembrar o coração humano, pessoal. Então o pessoal até fala assim, o coração é do tamanho do punho, né? De uma mão de uma pessoa, é mais ou menos isso, de 9 a 12 centímetros, tá certo, pessoal? Isso é o coração de um adulto, normalmente. E aí, relembrando da aula de miologia, né, falando de um músculo estriado cardíaco, ou seja, o miocárdio, esse músculo cardíaco, que é controlado pelo sistema nervoso autônomo, né, tem contração involuntária, automática, vigorosa e rítmica, né? Ele não para, ele não se cansa, não se fadiga, porque esse é um tipo de células especializadas, de miócitos especializados, né? São células ramificadas e possuem um núcleo central, tá? Isso facilita na hora da despolarização, na hora da contração, tá? E possui estriações transversais, como a gente vê aqui, é um músculo estriado cardíaco. Então, pessoal, o coração, né, a gente já falou aqui do miocárdio, né, do músculo cardíaco aqui, o miocárdio é a parte do meio do coração, né? É a maior parte muscular do coração, mas é a parte do meio, como a gente observa na imagem. Então, a gente vai observar que ele tem três camadas, né, basicamente aqui, de dentro para fora, né, a gente tem o endocárdio, né, essa porção mais interna, é um tecido mais liso, né, esse revestimento mais liso do coração. Então esse revestimento ele sai do coração e continua nos vasos. Essa parte é essa túnica íntima aqui dos vasos, tá certo, pessoal?
Então, depois do endocárdio, que é essa camada mais interna, tem o miocárdio, que é a camada média, tá? Ela é formada pelo tecido muscular, como a gente já falou, músculo estriado cardíaco, tá? Então, responsável que assegura o bombeamento do sangue, adequadas contrações musculares, né? E ele é a camada mais espessa, como a gente já observa aqui na imagem, tá bom, pessoal? E aí, por fim, né, do interno para o externo, temos endocárdio, miocárdio e temos o epicárdio, né? O epicárdio, que aí é a parte mais externa, e no epicárdio onde vai ter também esse acúmulo de tecido adiposo, que geralmente envolve o órgão, né, dependendo da alimentação do animal, enfim. Mas aí a gente vai observar que nesse epicárdio, o que é importante lembrar? Como é a parte mais externa, o epicárdio, ele tem também uma estrutura em volta dele, que a gente vai observar aqui, que é o saco pericárdico, tá? Ou o pericárdio, né? O saco pericárdico, enfim, que vai estar envolvendo esse coração. E esse saco pericárdico, ele tem, né, algumas porções, como a parte do epicárdio, a parte mais íntima do coração, né, a parte mais interna, tem o pericárdio, o epicárdio com o pericárdio visceral, que é a parte da víscera, do coração propriamente dita. A parte mais externa, a gente tem o pericárdio parietal, tá? Camada fibrosa, que é a parte que fica para fora, e a camada visceral, que é a parte que fica mais interna, tá? E entre esse meio aqui, entre esse saco pericárdio, né, e o epicárdio, a gente vai observar nessa outra imagem, né, que entre o pericárdio fibroso, que é a parte externa, e o pericárdio seroso, que é a parte visceral, a parte que tem contato com o epicárdio, a gente tem um acúmulo de líquido, né, que esse acúmulo ele é pequeno, é só para lubrificar essa víscera cardíaca aqui, lubrificar o coração, para melhorar o movimento, que é o líquido pericárdico, né? Então, o fluido pericárdico, líquido pericárdico, ele é muito importante, ele vai estar banhando aqui, né, mantendo esse saco pericárdico sem nenhum atrito, sem nenhum roce, nem nada. Então, isso aqui numa aplicação prática, a gente observa que quando o animal tiver uma inflamação, você lembra já do sufixo it, tá? Que remete à inflamação. Se tem uma inflamação no pericárdio, é uma pericardite, tá? Essa pericardite, inflamação do pericárdio, vai ter um acúmulo de líquido pericárdico, tá certo? Vai acumular mais do que o normal, porque está inflamado ali, vai ter uma produção exacerbada, tá? E ali pode ter, além disso, desse acúmulo de líquido pericárdio, pode ter fibrina, pode ter pus, secreção purulenta, enfim, pode ter vários acúmulos de debris celulares ali, que vai dificultar essa movimentação do coração normal, né, esse batimento normal. Então, essa pericardite ela vai trazer um grande prejuízo a todo o fluxo sanguíneo normal, né? Quando a gente fala do ciclo cardíaco normal, o animal vai estar prejudicado. A pericardite, ela pode ocorrer em várias espécies animal, né? Mas a gente também pode citar uma outra enfermidade que ocorre muito em grandes animais, principalmente em bovinos, né? E bubalinos, que eles não têm uma seleção de alimento correta, eles são ingestores de forragem, têm um apetite que comem de tudo que vem na frente, e eles podem acabar ingerindo corpos estranhos, e aí um dos corpos estranhos metálicos que ele pode ingerir é um prego, vai lá para o seu pré-estômago, que é o retículo. O retículo ele está ali no assoalho abdominal, tá? Ele pode estar ali ele está muito próximo ao diafragma. Pode ser esse corpo estranho pontiagudo perfurar o retículo, perfurar o diafragma e chegar também a perfurar o pericárdio, trazendo uma retículo pericardite traumática, tá certo, pessoal? E aí vai dar um processo inflamatório generalizado ali, levando até a septicemia e pode levar a óbito do animal. Mas esse processo ainda pode ser mais grave e chegar a danificar, a perfurar até o músculo cardíaco, o miocárdio, e chegar a ser uma retículo miocardite traumática, tá? Então, se ele for mais profundo, pode chegar a retículo endocardite traumática, certo, pessoal? E assim por diante. Isso é assunto prático, né, clínico, mas é importante para vocês visualizarem a importância de se conhecer a anatomia, de se conhecer o normal e depois aplicar na nossa vida prática, na nossa vida clínica.
Em relação à posição do coração, né, a topografia do coração, ele fica localizado na região mediastínica, né? O mediastínico ele fica ali entre os pulmões, nessa região do tórax ali, mais ventral, tá? Então ele fica posicionado no mediastino, sendo que 60% desse órgão ele está mais deslocado, posicionado na porção esquerda, né? Por isso que o pessoal fala, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Mas é porque assim a gente erroneamente a gente acha que o coração ele tá no lado esquerdo. Ele não tá. Ele tá no mediastino, ele está no meio do tórax, tá? No meio dos pulmões, mas ele fica deslocado, né? A maior parte dele, 60%, está deslocado para o antímero esquerdo, tá? Seu ápice está mais voltado para o antímero esquerdo, tá bom? Então ele está posicionado ali de forma geral nos animais entre a terceira e sexta costela, tá? Mas ele pode estar em cães e gatos, chegando até sétima costela, tá? Entre ali esse sétimo espaço intercostal, tá? É muito bom lembrar dessa anatomia, dessa topografia, para na prática também a gente saber onde é que a gente vai auscultar, onde a gente vai conseguir colocar o nosso estetoscópio, fonendoscópio e conseguir auscultar corretamente esse coração, tá certo, pessoal? Tanto no antímero esquerdo, tanto no direito, não é porque ele está mais deslocado para o antímero esquerdo que a gente só vai conseguir auscultar pelo antímero esquerdo, não. No antímero direito a gente também consegue auscultar alguns pontos e focos de ausculta cardíaca específica, mas isso é assunto para a aula de semiologia que vocês vão ver daqui a alguns semestres à frente, tá bom? Então a gente já falou aqui um pouco, né, de onde ele está, né, a sua posição, tanto esse nível costular ele está ali é, posicionado sobre o externo, tá certo, pessoal? E aí a gente observa também que a gente pode observar que essa incisura cardíaca, essa parte dos pulmões onde ele permite que ele fique em contato com as laterais dos pulmões, tá bom? E em animais jovens, ele fica com essa sua face cranial mais adjacente ao timo, porque o timo é um órgão que a gente vai ver lá depois no sistema linfático, é um órgão que ele vai evoluindo com a idade, ele vai diminuindo de tamanho, em mais jovens, então ele pode estar muito próximo nessa região torácica para cervical, então ele fica adjacente cranialmente com esse órgão, tá? E de forma geral ele fica com a face caudal voltada para o diafragma, né? Por isso, como eu já falei aqui, essa relação da retículo pericardite, retículo miocardite, endocardite, enfim, pode ocorrer porque esse coração está muito próximo do diafragma ali, que logo vai estar no retículo, vai estar muito próximo dele, isso no caso dos bovinos, tá bom, pessoal? O posicionamento do coração, pessoal, ele também pode variar entre as espécies, né? Ele pode ficar verticalmente, tá? Como se fosse em pezinho, em equídeos e ruminantes, tá? Mas ele fica mais de forma horizontal em animais carnívoros e suídeos, tá? Essas variações de posição também podem ocorrer devido a diferenças entre espécie, raça, idade, enfim. De forma geral, isso pode ocorrer devido a essas particularidades de animais para animais, tá? Mas lembrar que o seu tamanho ele pode compreender mais ou menos 0,75% do seu peso corporal, tá bom, pessoal? Então, lembrar daqueles exemplos que eu dei ali, da baleia, do cavalo e tudo, você vai lembrar do tamanho que pode ser esse coração e se ele vai estar no seu local correto, nessa região mediastínica, a gente fala que ele está no seu local tópico, né? É o local verdadeiro, o local normal. E quando ele está no local errado, ele está no local ectópico. Isso aí é um problema, como a gente já observa que algumas enfermidades, né? Eu já vi, né? Já presenciei uma bezerra que tinha um coração fora da cavidade torácica. Então essa era uma ectopia cordis, tá? Isso são anomalias, são coisas raras que acontecem, né? O animal ele pode ter uma sobrevida por um tempo, mas se não tiver um cuidado, dependendo, com o tempo ele vai crescendo, aquela estrutura ali ela pode ser danificada e ele pode vir a óbito, né? Eu lembro que essa bezerra ela viveu mais de um ano, mas depois onde eu estava, ela teve que ir para outro local, não tive mais notícias dela, mas ela tinha o coração fora da cavidade torácica, a gente conseguia pegar no coração externamente
pela pele você conseguia visualizar ele batendo, né? Você conseguia ver se o coração era uma coisa muito interessante, bonita, mas não era o normal, era uma coisa ectópica. Então o nome dessa enfermidade era ectópica cordis. Falando um pouco da vascularização do coração, a gente vai falar, né, como de forma geral, que o coração é um órgão que ele também precisa ser irrigado, ser nutrido, vascularizado, né? Então, oxigenado, enfim. Essa vascularização do coração ela é feita por veias e artérias, tá? As artérias vão levar o sangue oxigenado, como a gente já falou, e a artéria e as veias vão trazer esse sangue desoxigenado desse órgão, tá certo? Então, aqui eu chamo a atenção nessa imagem para as artérias coronárias, tá? Que são as artérias que constituem a circulação coronária, ou seja, que vai dar essa nutrição, essa oxigenação do coração. Então, a função delas são transportar o sangue de e para o músculo cardíaco, tá? E as principais artérias são a artéria coronária esquerda, como a gente vê aqui, tá? A ramificação aqui dela, e a artéria coronária direita. E delas vão partir várias outras ramificações que vão fazer com que esse órgão seja totalmente vascularizado. Nessa outra imagem aqui, a gente observa, né, nas divisões de estrutura interna do coração, elas podem ser visualizadas também na parte externa, como os sulcos que tem na superfície. Então, a gente tem aqui, ó, o sulco na face direita, ou face atrial também, que ela é marcada pelo sulco interventricular subsinuoso, tá marcado em azul aqui, a gente observa nessa imagem à direita aqui, tá? Esse sulco maior que ele pega desde dessa região do sulco coronário, lá em cima, tá? Onde a gente o sulco coronário com a artéria coronária direita, essa parte que está ali nessas divisões entre o átrio e o ventrículo, tá? Entre os átrios e o ventrículo, externamente a gente já consegue observar isso, tá? Até o ápice do coração, ele vai lá até lá embaixo, ó, até no ápice do coração. Já também temos o sulco interventricular paraconal, a gente já observa nessa imagem da esquerda aqui, que ele corre sobre a face esquerda do coração, tá? A partir também do sulco coronário e vai até o terço distal da margem cranial. E aqui a gente observa nessa outra imagem o sulco coronário, tá? Então ele é um sulco que ele geralmente está envolvido com bastante tecido adiposo, tá? A gente vê nessa imagem também bastante tecido adiposo nessa região coronariana, sulco coronário, tá? E ele tem, aqui a gente também já pode observar a questão do sulco paraconal descendo do sulco coronário, né? Até o ápice do coração, sulco paraconal. Então a gente já observou bastante, tanto da parte externa do coração, vamos falar um pouco sobre a anatomia interna do coração. Claro que não vamos conseguir visualizar todas as estruturas, porque isso a gente vai ver na prática, tá? Nas nossas aulas práticas. E eu vou tentar também fazer vídeos das aulas práticas, tá? Para vocês também acompanharem aí e aprenderem sobre a anatomia interna do coração, bem como dos outros órgãos e sistemas que estamos estudando. Mas aqui, mesmo estando em inglês, a gente observa, tá? A veia cava superior ali, na verdade, hoje a nomenclatura é veia cava cranial, tá? E também tem ali veia cava inferior, que é a veia cava caudal, tá? As duas vão entrar onde nesse local ali, que é o átrio direito, tá? O sangue desoxigenado vai entrar nesse átrio direito e vai passar pela válvula tricúspide. Válvula, pessoal, quando se tem a junção de três válvulas, tá? E tricúspide por isso, porque são três cúspides, são três válvulas, tá? Então a válvula tricúspide, tá? Átrio ventricular tricúspide, porque está indo do átrio para o ventrículo, vai para o ventrículo direito, esse sangue desoxigenado, e depois ele vai passar pela válvula pulmonar, tá? Que é da artéria pulmonar, dessa artéria pulmonar tá levando o sangue desoxigenado para o pulmão, para ocorrer ali a pequena circulação, tá? A gente vai falar um pouquinho de fisiologia aqui, mas é importante para entender a anatomia, saber um pouco de como funciona a fisiologia. E vice-versa, para eu depois estudar a fisiologia, eu tenho que saber a anatomia, tá? Depois que esse sangue foi oxigenado lá no pulmão, ele vai voltar pelas veias pulmonares, como a gente observa aqui, tá? E nas veias pulmonares vai entrar no átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo vai passar também por válvula atrioventricular mitral ou bicúspide. Esse nome de mitral vem da mitra do Papa,
tá? Aquele chapéuzinho que ele usa que tem duas bifurcações, então ali são duas válvulas, como se fossem duas válvulas, né? Então por isso que é mitral, mitra de mitral, mitral de mitra e bicúspide, tá? Passando ali vai para o ventrículo esquerdo, esse sangue oxigenado vai pela aorta, onde vai passar pela válvula aórtica e aí passa pela essa válvula semilunar aórtica, vai para a aorta, tá? Tem uma estruturinha aí no meio entre esses dois ventrículos, que é o septo interventricular, tá? Desse septo interventricular ali nós temos também em volta como a gente falou, mais internamente o endocárdio, depois o miocárdio, mais externo o epicárdio, tá? Então essa aqui seria uma forma resumida da anatomia interna do coração. Claro que tem muito mais estruturas aí, mas a gente vai ver na prática e eu vou trazer esse vídeo para vocês também posteriormente. Falando das válvulas e sístole, né, é importante aqui lembrar, as válvulas são a junção das válvulas, né? Aqui a gente tem que ver, de um lado do lado direito, tem a tricúspide, que é formada por 3 cúspides, né? E do lado esquerdo tem a bicúspide, que é formada por 2 cúspides. Aqui, as válvulas atrioventriculares estão fechadas, tá? E as semilunares estão abertas. O que está ocorrendo aqui? Uma sístole. Sístole é contração. Sístole é aquele momento que o coração vai bombear, vai se contrair para jogar esse sangue para fora. Então, se as válvulas atrioventriculares estão fechadas, está tendo a sístole ventricular. O ventrículo está se contraindo para esse sangue ser ejetado tanto pelas artérias pulmonares, bem como pela aorta. Esse sangue vai sair. E a diástole, você vê que essas válvulas atrioventriculares estão abertas, então é no momento de relaxamento ventricular ali, tá? E tem aí a sístole atrial, mas ela se abre porque vai se contrair e esse sangue vai passar do átrio para o ventrículo, tá? Então esse sangue vai passar ali pelas válvulas tricúspides e bicúspides, ou mitral, certo? Aonde dali ele passa esse sangue, mesmo que tenha a contração, né? Tem a sístole atrial ali, mas a diástole ventricular, como ele está parado, é um momento de relaxamento do coração, esse sangue desce escorrendo, esse sangue desce por gravidade para esses outros compartimentos. E depois, quando se tem a sístole ventricular, é quando ele vai ser contraído e vai passar por esses vasos maiores, que são as artérias pulmonares e a aorta. Rapidamente, só para a gente entender de anatomia do coração, também tem a parte da inervação do coração, né? Tem a inervação intrínseca do coração, que a gente fala que é onde começa todo o ritmo cardíaco, que vem pelo nódo sinoatrial, que ele está nessa região atrial, átrio direito, tá certo, pessoal? Do nódo sinoatrial, quando se tem um impulso elétrico ali, esse impulso nervoso, ele vai passar para o nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular, essa descarga elétrica, esse impulso nervoso vai estar passando ali para o feixe de His, onde vai estar despolarizando entre o septo interventricular para todo o músculo cardíaco, para todo o miocárdio, onde vai estar ocorrendo essa despolarização das células miocárdicas, né, das células cardíacas ali, do músculo cardíaco, e vai estar tendo a contração, tá? A sístole ventricular. Também se tem a inervação extrínseca, que é aquela que vem exatamente do sistema nervoso central, fibras parasimpáticas colinérgicas e fibras simpáticas adrenérgicas, tá? Isso tem influência principalmente no sistema simpático e parasimpático, influência hormonal, que ali também pode ativar esse ritmo cardíaco, pode influenciar nesse ritmo cardíaco, acelerando ou diminuindo, né? Quando o animal está numa situação de luta ou fuga, sistema simpático, sistema nervoso simpático, ele é ativado, então o animal vai ter que correr, ele entra num estado de alerta, de fuga, ele vai ter que ter um bombeamento de sangue maior, ele vai consequentemente ter uma taquicardia, né? Um aumento do batimento cardíaco para prover mais sangue, mais oxigenação dos músculos para ele poder fugir, para ele poder correr. E quem é ativado nesse momento são as fibras simpáticas. Se o animal entra no estado de repouso, de descanso, aí é sistema parasimpático que vai estar que vai estar em ação. E aí nesse momento são as fibras parasimpáticas que vão
mandar informações para o coração diminuir o ritmo e diminuir, entrar em bradicardia, diminuição do ritmo cardíaco. Então, pessoal, nessa outra imagem aqui é só reforçando mais uma vez o caminho do sangue no coração, tá? Esse é um tanto quanto fisiológico, mas é importante para entender esses órgãos que a gente está estudando hoje na anatomia do sistema cardiovascular. Mas é muito importante lembrar que foi aquilo que eu acabei de falar naquela outra imagem da anatomia interna, mas vou falar aqui para vocês. Sigam as setinhas, né? O sangue rico em gás carbônico vindo do corpo pelas veias cavas cranial e caudal vão entrar no átrio direito. Do átrio direito vai passar pelas válvulas atrioventriculares tricúspides, tá? E aí ele vai passar e ele vai para o ventrículo direito, onde ele vai ser, quando sofreu uma sístole ventricular, vai para as artérias pulmonares, onde ele vai ser do pulmão, ele vai para o pulmão, vai ser enriquecido com oxigênio, tá? Vai ter a hematose, a troca gasosa, esse sangue vai voltar pelas veias pulmonares, tá? Vai entrar no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai passar pelas válvulas atrioventricular novamente, agora bicúspide ou mitral, e chega no ventrículo esquerdo. Quando se tem uma sístole ventricular, esse sangue vai ser ejetado, vai passar pela válvula semilunar aórtica, tá? E vai passar pela aorta, vai para a aorta, da aorta vai para todo o corpo, fazendo a grande circulação, fazendo a oxigenação de todo o corpo. E depois que oxigenou todo o corpo pelos grandes vasos arteriais, depois artérias menores, arteríolas, vai para os capilares e vai se confluir com os capilares venosos, as vênulas, veias, vai chegar nas veias de calibre, grande calibre, vai trazer esse sangue desoxigenado, esse sangue rico em gás carbônico, novamente para o átrio direito, para poder ocorrer novamente a pequena e a grande circulação e ocorrer a vida assim por diante. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a anatomia do sistema cardiovascular, sistema circulatório, angiologia. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando pela literatura usada para essa aula, que foram esses livros aqui, tá? O Koenig e o Thomas Covely e Basser, tá? E encontro vocês na próxima aula, que a gente vai falar sobre anatomia do sistema linfático. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!